E aí, pessoal da rede, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, do componente Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho. E hoje a gente vai fazer uma revisão, tá certo? E o que a gente vai apresentar agora é uma reprise de uma aula que foi dada agora no primeiro bimestre, que era uma aula importante a respeito da sistematização dessa atividade 1 que nós fizemos. Então, nessa atividade 1, apenas para lembrar, nós propusemos a mudança social e como nós poderíamos reproduzir isso, pelo menos parcialmente, na sala de aula. E para isso seria necessário a gente ter preocupações pedagógicas para fazer com que esse conhecimento sociológico da mudança social ele pudesse ser transposto para a atividade prática mesmo que nós fazemos em sala de aula. Então, nesse vídeo que vai ser reprisado, a gente vai ver justamente a fundamentação teórica, conceitual, a gente vai observar um pouco como que se justifica fazer essa atividade, tá certo? Então, essa semana de estudos intensivos e nós esperamos que vocês tenham um bom aproveitamento dessa revisão toda que nós estamos propondo, tá certo? Então, com vocês logo mais, eu apresento essa reprise, tá certo? Valeu e um abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim. Nós estamos hoje com o componente Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho. Essa é a primeira aula da sistematização das atividades. Então, até aqui, nesse componente, o que eu fiz foi falar sobre a parte teórica das atividades pedagógicas e do próprio conteúdo, que é Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho, com ênfase nas mudanças sociais. Então, para isso a gente viu essas ideias dos deslocamentos, que tem a ver justamente com uma visão de mundo, né? Também como se transforma a realidade, também se transforma o pensamento sobre essa realidade e as mudanças sociais em si mesmas também, né? Nós já falamos um pouco disso tudo também, essas mudanças que ocorreram com o advento da modernidade e, se você preferir, também da pós-modernidade. Hoje nós vamos fazer o que exatamente? Nós vamos dar continuidade falando de como realizar isso na escola, sendo que essa realização ela é apenas uma sugestão, tá certo? Então eu estou aqui como professor propondo, compartilhando ideias com outros professores e também com os estudantes, obviamente, para que vocês, em conjunto, professores e estudantes, façam uma apreciação a respeito dessas ideias que estão sendo colocadas aqui, tá certo? Então, se vocês tiverem outras ideias, outras sugestões, vocês poderão interagir comigo nas aulas quando tiverem os aprofundamentos ao vivo, né? Então, eu estou aqui ao vivo na quarta e sexta-feira com o componente Cultura e seus sentidos, que tem muito a ver com esse componente também. E eu vou ficar muito grato de saber essas outras sugestões, né? Então, pessoal, o que eu vou fazer é justamente isso. Agora, então, eu vou passar para vocês esse slide que é praxe, né, eu mostrar que é a habilidade do currículo paulista, mas para eu não me alongar muito e para vocês falar mais sobre a aula, eu vou passar o slide novamente, apenas identificando, né, mostrando, aliás, que existem habilidades e um objetivo que estão contidos no currículo paulista, né, nos eixos estruturantes do currículo paulista, são esses e estão no repositório para leitura na íntegra. Agora o que eu vou fazer mesmo é ler o próximo slide e trocar uma ideia aqui com vocês. Primeira coisa, né, hora da aula. Então até aqui nós tivemos as conversas, né, falei sobre as teorias, agora sim, vamos começar a colocar em prática nossas aulas. Deslocadas, invertidas, trocadas, ou qualquer outro nome que você prefira utilizar, né? Eu coloquei esses nomes aí porque é comum, né, a gente ver isso, enfim, no nosso material mesmo, nas propostas do currículo,
essas ideias de sala de aula invertida, etc. Mas o que a gente pode fazer pode não ter esse nome, pode ter um outro nome qualquer, mas que a ideia é o principal, né? O principal é justamente o que a gente vai fazer com essa ideia. Então, o que a gente vai fazer com a ideia de fazer uma aula diferente, né? Embora esse termo diferente ou deslocado, trocado, ele é problemático, né? Porque diferente é relativo, o que é diferente para mim pode não ser diferente para você e etc. Mas essa aula diferente no sentido de que, bom, vamos convencionar como uma aula tradicional aquela aula em que os professores e os estudantes, eles se sentam às suas mesas, né, às suas carteiras, nas posições que tem uma fila, né, uma fila de carteiras, e o professor ele está de frente para os estudantes, e os estudantes eles não ficam de frente entre si. Então a gente já falou disso em outras aulas, já foi proposto aqui uma ideia de uma sala de aula que seja uma roda, ou então uma sala de aula que os estudantes organizam os próprios lugares, uma aula em que os professores trocam de lugar com os estudantes, uma aula em que o lugar do professor deixa de ser aquele habitual e passa a ser outro, ele vê a aula de outra perspectiva em relação ao aluno e vice-versa. Então, essa é a ideia geral das aulas, né? Mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, porque não basta a gente só trocar de lugar, né? Como vocês devem imaginar, para que a aula seja diferente em relação ao que ela era antes, né? Então, para a aula realmente ela ter um quê de novidade mesmo, um quê de diferente, ela precisa carregar consigo outras ideias, né? Um propósito, aliás, né? Ela precisa ter um propósito bem demarcado. Nesse caso, a gente está falando das mudanças sociais, né? Então, vou passar mais um slide e a gente vai aprofundar um pouquinho essa ideia, tá bom? Planejamento. Para que haja um ambiente apropriado à apresentação, é necessário dialogar com o professor. Então, estou falando com os estudantes, tá? Com o professor sobre suas ideias para a aula. Por exemplo, dizer se vai demandar determinado espaço, recurso técnico, tempo, ou seja, seria necessário organizar as apresentações de acordo com a especificidade de cada participante? Então, é uma pergunta, mas também uma afirmação, isso que eu acabei de falar, que é o seguinte, pode voltar aqui, é assim, olha, a gente então vai pensar numa aula que o estudante é o protagonista. Então, pensando assim, olha, eu vou dar uma aula hoje, eu sou estudante, mas eu vou dar aula hoje, eu vou ser o professor, por assim dizer. Para que essa aula seja a melhor possível, o que vai ser necessário? Será que precisa mudar alguma coisa na sala? Será que eu preciso reservar algum espaço? Eu preciso consultar alguém com antecedência? Então essa aula aqui serve para atenção a esses detalhes, né? Essa aula de hoje que eu estou falando aqui com vocês serve um pouco para a gente pensar nos detalhes, né? Em tudo que mobiliza uma aula como essa, que o propósito é fazer um deslocamento entre professor e estudante. Então, a primeira coisa é justamente planejar. A primeira coisa é justamente saber com antecedência o que vai ser necessário em termos de recurso, né? Então, eu falei do espaço, mas pode ser que o espaço também não seja só a única questão, né? Pode ser que seja necessário também utilizar recursos como audiovisual, por exemplo, recursos tecnológicos, né? No caso de você fazer uma apresentação musical, será que vai precisar de amplificação? Será que vai precisar? E eu estou falando da apresentação musical, mas dentro do contexto da aula de mudanças sociais. Daí que vem essa ideia, tá bom? Então não é assim apenas uma aula show para as pessoas se distraírem, não. É uma aula que a pessoa vai tocar alguma coisa, mas que também vai mudar alguma coisa, né? Então você está pensando em tocar, você está pensando em tocar um violão, amplificar, como que isso pode se articular com essa ideia de mudança social, né? Então, é só trazer o instrumento? Será que então você vai trazer o instrumento
e vai precisar pensar também numa letra adequada, ou não vai ter letra também, porque não precisa necessariamente ter letra, a sua música ou voz, pode ser só tocar o violão, mas como que isso vai de algum modo provocar esse deslocamento no pensamento que nós estamos pressupondo como relacionado à mudança social em si, né? Então, eu estou agora como professor, eu sou um estudante e vou ter a experiência de uma mudança social como? Tocando, vamos dizer assim, tocando, e esse tocar vai mudar como a aula, né? Então daí você vai precisar justamente pensar em tudo que é necessário nos recursos, né? Se vai ter a aparelhagem necessária, se vai ter captador, se vai ter, enfim, o instrumento mesmo, né? Se as pessoas, o lugar onde elas vão sentar são os adequados. Vai ser necessário consultar a direção, a coordenação, enfim, tantas outras coisas que acontecem na escola, né? Então, são todos esses detalhes que são necessários, né? O planejamento de tempo. Então, tá aí mais uma coisa importante, né, dessa história toda. Quanto tempo vai ser necessário? Você pode fazer uma apresentação curta. Você pode fazer uma apresentação, como, por exemplo, o John Cage fez. Daí é bom ter essas referências, né? O John Cage, ele tem uma peça que tem o nome é uma minutagem. Eu esqueci exatamente o tempo da apresentação dele, mas são minutos assim da apresentação. Só que ele mudou a música contemporânea pelo fato de que ele propôs essa apresentação, as pessoas se deslocaram até o auditório onde ele ia se apresentar, onde ele ia tocar. Só que enquanto elas estavam se deslocando, sem elas perceberem, já estava acontecendo a performance musical, já estava acontecendo o deslocamento musical, o deslocamento social, a mudança social, porque aquela peça dele representou realmente uma mudança social. Então ele suspendia as mãos, né? E todo mundo pensava que ele ia tocar alguma coisa, né? Porque a gente entende que tocar é o som, o instrumento emitir sons, só que não. A apresentação dele era justamente ficar com as mãos levantadas e de repente termina a apresentação e nenhum som afinado, dó, ré, mi, saiu do piano. A apresentação foi essa pausa, foi esse silêncio, né? Se você quiser dizer assim, né? A apresentação dele foi um silêncio, né? Foi um momento de silêncio e que revoltou as pessoas, obviamente, naquela ocasião, né? Então as pessoas pensaram que iam para uma apresentação, elas saíram de lá desconcertadas pelo fato de que não ouviram ele tocar nenhuma peça, como, por exemplo, uma composição do Beethoven ou de algum grande compositor. Nada disso, ele só levantou as mãos e terminou a apresentação e ficou em suspense. E isso tudo é que causou um efeito na audiência, né? Não foi a música em si, né? Ou, aliás, será que a gente não pode chamar isso de música? Será que a gente não pode chamar esse silêncio de música? Por que não é música? O que é música? Então, com isso, o John Cage ele estava colocando em jogo todas essas ideias do que é e do que deixa de ser a música, né? Então, veja só como é interessante esse tipo de discussão. Ele levou, as pessoas viram ele com o piano, ele se sentou ao piano e nada do que elas esperavam que ia acontecer, aconteceu. Aconteceu outra coisa, mas essa outra coisa mexeu alguma coisa com elas? Moveu alguma coisa nelas? Essa que é a ideia, entendeu? Então, é isso, não se trata da gente, sei lá, chegar na aula e fazer alguma coisa que está no script, né? Que todo mundo pensa, eu vou tocar uma música do Legião, e pode ser também, né? Pode ser, você pode chegar na aula, tocar uma música do Legião, que aliás tematiza bastante essa questão das mudanças sociais, as letras do Legião Urbana estão cheias de crítica social e tudo mais. Só que a grande questão é o que você vai fazer com isso, né? Se você chegar na sala de aula e tocar a música do Legião, de que forma você exatamente vai fazer com que essa audiência pense a respeito dessa mudança social?
E não só a audiência, mas principalmente você mesmo. Qual o sentido que você está dando para a atividade que você está fazendo? Como isso pode mover você próprio do seu lugar e fazer pensar uma outra realidade possível, né? Então é sobre isso também a nossa aula, né? Então eu falei do exemplo do John Cage e as artes elas fazem isso, elas impressionam e muitas das manifestações artísticas que moveram algo na sociedade, em princípio essas manifestações elas foram muito xingadas, receberam muitas ofensas. Eu estou pensando aqui também, por exemplo, no movimento do tropicalismo, né, esse movimento vanguardista, quando o Caetano Veloso ele foi apresentar uma música no Festival da Canção que tinha na TV Record, e ele foi vaiado, ele foi super vaiado por toda a audiência que estava lá, porque não entendeu o que ele estava fazendo lá, não entendeu porque ele estava tocando com uma banda de argentinos, sendo que era o Festival da Canção Brasileira, tá certo? Então, aquilo chocou a audiência, de certa forma. Mas moveu aquela audiência, as pessoas que estavam lá pensaram outras coisas, né? Tá bom, então eu acho que deu para ter uma ideia um pouquinho desse tipo de aula que nós estamos propondo aqui, tá certo? Então, olha só, realização da atividade. Eu vou ler para você esse slide e para deixar claro que também que não é uma, como que eu posso dizer, uma receita de bolo. Não é nada disso, não existe um script, não existe uma regra para você fazer uma aula como essa que eu estou discutindo aqui com vocês. Não existe nada de receita de bolo. O que existe aqui são ideias que a gente está colocando em movimento, em deslocamento, tá certo? Para ter essa mudança. Vamos lá para o slide então. É fundamental também planejar a divisão do tempo. Se as apresentações serão individuais ou em grupo, se haverá debates logo após a apresentação ou se isso ocorrerá somente ao final da atividade. Deve-se atentar para o fato de que os estudantes podem ou não receber notas de avaliação dos professores, mas essas notas não devem levar em conta comparações entre ideias ou propostas. Olha só, pessoal, como que uma atividade como essa, por mais trivial que ela possa parecer à primeira vista, ela não é tão trivial assim. Pode voltar aqui, por favor? Não é nada simples pensar nisso, né? Porque se nós estamos propondo uma aula que mude algo nas nossas consciências, a gente tem que pensar em todas as implicações dessa aula. Então, será que é justo que eu seja avaliado, né? Essa é uma das questões que está em pauta, né? Porque será que o professor ele vai entender realmente, né, aquilo que eu estou fazendo, eu, estudante, estou fazendo, né? Ou o contrário, enfim. Não se trata de das pessoas dizerem exatamente o que você está fazendo como uma verdade final, né? Mesmo porque essa ideia de mudança ela implica o seguinte, que cada um vai ter uma ideia diferente a respeito daquilo que está sendo feito, né? E isso é normal que aconteça. Você não vai ser avaliado só pelos professores, mas por todos os seus colegas que estão lá, mas isso não é uma coisa ruim também, porque não é uma avaliação de alguém que está numa condição superior a sua. É uma avaliação entre iguais, porque afinal de contas, lembrando lá das nossas primeiras aulas, nós estamos colocando em prática essa ideia da igualdade como princípio, como propõe o filósofo francês Jacques Rancière. Então, se há a igualdade como princípio, que é o princípio da aula, que é o pressuposto dessa aula, então não seria legal que essa aula fosse avaliada de uma forma a comparar um com o outro, né? Quem que fez a apresentação mais bonitinha, como no Festival da Canção que participou o Caetano Veloso. Então, pegando o mesmo exemplo que eu estava falando anteriormente, o Caetano Veloso ele ficou em 4º lugar nesse festival, né? Quem ganhou foram outros músicos célebres, ilustres, enfim, foram pessoas que não tem nenhuma dúvida quanto à qualidade artística, né, dessas outras pessoas que participaram do festival. Mas será que era tão inferior assim o que o
Caetano Veloso fez naquele momento para ele ser classificado em quarto lugar e para ser vaiado e para sair debaixo de uma chuva de ofensas, né? Então, será que todo mundo entendeu? Daí, inclusive, ele falou, né? Vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, né? Então, isso aconteceu na arte. Só que quando a gente pensa naquele festival, hoje, passados, sei lá, mais de 40, 50 anos praticamente, de quem que a gente se lembra? Do Caetano Veloso, do tropicalismo. Então vocês vejam só como essa coisa da avaliação, ela é bastante questionável às vezes, pelo menos para o propósito de uma aula como essa, né, que a gente está falando. Lógico que a avaliação ela pode servir sim em outros contextos, né, e geralmente serve também, né, por exemplo, o Estado faz avaliação dos estudantes para saber se existe alguma defasagem de aprendizado, né? Então, isso é uma coisa que é feita no mundo inteiro. Isso pode ter a sua função, pode ter o seu valor, né? Não se trata aqui de criticar ou dizer que a avaliação não serve para nada, mas para esse propósito que nós estamos fazendo de uma aula que mexe com esse lugar da sociedade, né? Então, eu estou falando lugar da sociedade porque a ideia é de mudança social. Então, justamente para ser coerente com isso, a gente deveria pensar sobre o valor da avaliação, né? Porque avaliar é dar valor a algo, né? Afinal de contas, né? O valor de dar valor a algo, trocando em miúdos. Será que tem essa necessidade? Será que as pessoas elas devem, nesse caso, ser avaliadas, né? Essa que é a ideia um pouquinho do que eu estou dizendo aqui, né? Então, pessoal, tem essa questão, tem a questão também do tempo, né? Então, a divisão do tempo, que eu já comentei anteriormente, se vai ser em individual ou em grupo, eu estou, em princípio, falando de apresentações individuais, mas as apresentações em grupo podem ser o possível dentro da escola, né? Porque a questão do tempo ela é muito importante. As aulas têm 45 minutos, e planejando assim as aulas, né? Mas o mais importante é que possa ser planejada essa aula de um tal modo que todos vão conseguir se apresentar, né? Então, esse período de tempo, né? Quantas aulas vai durar para que todos se apresentem. A proposta desse itinerário, desse aprofundamento, desse componente curricular do qual eu estou falando, né? Mudanças sociais, demografia e trabalho, tem um espaço de 2 aulas para sistematização. Então, como que em 2 aulas todas as pessoas necessárias vão poder se apresentar? Então, talvez daí seja necessário fazer apresentações em grupo, né? Então, é uma questão que acaba também atrapalhando, porque o tempo ele não poderia ser impeditivo. Muitas ideias artísticas elas não podem ser, como que eu posso dizer? E eu estou falando de arte, mas pode ser também outra coisa, ciência, literatura, etc., né? Mas uma ideia artística, às vezes, ela não pode ser suprimida, né? Ela não pode ser diminuída num tempo muito curto. Ela precisa de um certo tempo para ela se realizar inteiramente. Então, tá aí uma questão a do tempo, ela é muito importante mesmo, né? Eu sei que a realidade das escolas realmente acaba impedindo que as apresentações todas sejam feitas, mas é algo a se pensar aí. O tempo realmente ele é importante nisso tudo que nós estamos falando, tá bom? E como avaliar, né, eu vou passar mais um slide, mas é mais para eu reforçar essa ideia, né, que eu já falei anteriormente. A análise, a avaliação, parecer deve ser atribuída à singularidade da proposta, em sua imanência. Eu já vou comentar isso, tá? O que significa essa palavra imanência. Além disso, entendendo que a ideia é realizar um deslocamento de posições entre professores e estudantes, a própria atribuição de nota poderia ser problematizada. Nós já problematizamos essa ideia, né, da nota, né? Como deve ser dada ou deixar de ser dada essa nota. Mas vamos pensar então nas palavras que eu falei, né? Então, por exemplo, imanência. O que é imanência? Isso é um princípio da estética, que é essa disciplina filosófica que nós estudamos também, que é muito importante, que a obra de arte ela deve ser analisada na sua imanência.
e não em comparação com outra coisa exterior a ela. Então, imanência tem a ver com o quê? Com o objeto em si. O único termo de comparação que existe nesse objeto é ele próprio. Não existe nada além dele que vá dizer o que ele vale, né? Então, por exemplo, uma ideia artística, ela tem toda uma construção histórica para ela realmente se realizar. Então, cada objeto de arte traz consigo uma história, traz consigo uma certa coerência, uma certa lógica, é uma lógica interna. Então, pensando na música, por exemplo, dentro de uma determinada tradição, nós temos então o quê? Um determinado material. No caso da tradição ocidental da música, a gente tem as notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá e etc. Tem o sistema tonal, que tem a ver com a harmonia, que tem a ver com quais notas tocadas em conjunto, né? Ao mesmo tempo vai haver uma certa harmonia, uma consonância ou uma dissonância entre as notas. E também a sequência desses acordes ou das notas em si, se essas notas, esses acordes, eles vão ser consonantes e dissonantes, se vai haver tensão e resolução e repouso, né? Então tudo isso está dentro de uma tradição da música, que é a tradição da música tonal. Então pensando nesse caso aí da música, uma obra de arte, por exemplo, a do Beethoven, ela tem que ser analisada na sua imanência. Não adianta você querer comparar essa música que foi realizada num determinado tempo e espaço com o que hoje é produzido, enfim, pelo mundo ocidental ou pelo mundo inteiro. Então a gente tem ali uma obra de arte que tem a sua verdade histórica bem localizada. Mas eu falei disso, mas eu estou falando da música ocidental, né? Mas vamos pensar então na música que não é ocidental, na música que é, por exemplo, na música de indígenas do Brasil, ou então de tribos da África. Será que eles partem desse mesmo pressuposto da música ocidental? Será que eles estão pensando nessa sistematização dos acordes e das notas e das escalas da música ocidental? Não, eles têm uma outra referência, porque eles têm uma outra verdade, eles têm uma outra realidade. Então não dá para comparar a música do Beethoven com a música da África. E a África, que é um continente tão grande, de um determinado lugar da África, né? Não dá para, por exemplo, comparar a música de Beethoven com a música da Etiópia, por exemplo. Então vamos pensar em outros lugares, né? Gabão, vamos pensar para além desse universo todo, a música da Índia, né? A música do Japão, a música da China, a música de Bali, enfim. Todas essas músicas têm a sua própria construção, e cada artista vai fazer uma determinada realização, né, daquela ideia. E é por isso que a gente não pode medir, comparar essas tradições umas com as outras. Então eu falei tudo isso para vocês simplesmente para dizer que a música ela pode sim ser avaliada, né? Essa coisa do gosto é gosto, cada um tem o seu e etc. Não é uma questão de gosto. A arte ela pode ser analisada na sua imanência. O que é isso? Significa que você pode usufruir, desfrutar de um objeto de arte, de uma obra de arte, porém você não vai analisar aquela obra de arte de acordo com o seu gosto, porque você não é a obra de arte. Que você vai analisar o que é a obra de arte, ela é por si própria. E para isso, para você fazer uma boa análise, o que você precisa fazer? Se despir dos seus próprios preconceitos, das suas próprias ideias já consolidadas sobre o que é arte, o que deixa de ser arte. Não analise nada baseado no seu próprio gosto pessoal. Essa questão do gosto, ela não leva a nada, não leva a nenhuma mudança social, simplesmente. Você pode gostar ou deixar de gostar de uma arte, mas isso não vai mudar o fato do que é aquele objeto de arte, do que é aquela obra de arte. Nada disso vai interferir na produção daquele objeto que é exterior a você e que tem a sua imanência, ou seja, tem o seu sentido, a sua razão de ser. Então, pessoal, é disso que nós estamos falando. Por mais que a gente não faça arte nessa aula de mudanças sociais, como eu estou propondo aqui para vocês,
Você pode fazer, sei lá, um poema que também tem a ver com a arte, mas enfim, você pode fazer um experimento científico. Mas tudo isso que você fizer nessa aula de mudança social tem que ser analisado por aquilo que o objeto é, e não pelo seu gosto pessoal, pelas suas expectativas, pelo seu desejo de que aquilo fosse uma coisa ou outra. E é nisso que consiste, então, a nossa capacidade de expandir a nossa imaginação, né? Então, pessoal, vocês devem ter visto aí que tem uma grande reflexão filosófica por trás de uma proposta de aula como essa, e eu queria apenas provocá-los, porque, como eu falei, não é uma receita de bolo, não é uma regra que vocês façam isso na escola, apenas ideias que eu estou colocando aqui em movimento para que alguma parte dessas ideias possa ter serventia para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, dessa vez eu vou deixar um abraço aí para vocês e até a próxima, tá bom? Até mais.